Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. A ideia hoje é que a gente fale um pouquinho sobre encefalopatia hepática dentro desse conceito de integração de diversos saberes lá do início do curso e com o que vai vir logo adiante. Vamos começar com um caso clínico. Imaginemos, então, um homem de 65 anos que tenha sido trazido pelo SAMU à emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sem qualquer acompanhante. O que se nota é que esse indivíduo está sonolento e ele está desorientado no tempo e no espaço. Ao exame físico na emergência, se notou que o paciente está ictérico, que ele apresenta fetor hepáticos, que ele tem estigmas de hepatopatia crônica, e como isso a gente quer dizer que ele tem a presença de aranhas vasculares no tórax, que ele tem eritema palmoplantar, que ele tem ginecomastia. Isso nós acabamos de ver nas aulas de semiologia. Para alguns de vocês já fizeram quase todas as aulas, né? E ele apresenta ainda asterixis ou flapping. No exame do abdômen, esse paciente tem um fígado palpável, com bordos rombos, apresenta também esplenomegalia e tem ascite. Assim, a hipótese diagnóstica que foi feita para explicar a questão da sonolência e da desorientação neste caso, com as evidências de que há uma doença hepática subjacente, foi a hipótese de encefalopatia hepática. Vamos começar então a ver um pouco o que é encefalopatia hepática. Essa é uma condição clínica que pode ocorrer em 3 situações clínicas distintas. Ela pode ocorrer naquele indivíduo com uma chamada insuficiência hepática aguda grave, ou aquilo que se nomeava antes como hepatite fulminante, ou seja, um paciente que não tem qualquer evidência de doença hepática, que tem um fígado absolutamente saudável e que, de repente, algo passa por ele, muitas vezes um vírus, e isso leva esse paciente a uma falência hepática de uma forma aguda, rápida. Tá? Mas a encefalopatia pode ocorrer ainda em 2 situações que estão relacionadas à cirrose. Uma delas, a própria cirrose descompensada. E a outra é quando o indivíduo tem o que a gente chama de acute on chronic liver failure, que ainda não tem uma tradução boa em português, mas seria algo como a insuficiência hepática aguda sobre crônica, ou seja, um indivíduo que tem uma doença hepática crônica e que algo passa pelo fígado de uma forma aguda e faz com que ele descompense. Qualquer uma dessas 3 situações levam a uma síndrome neuropsiquiátrica que se caracteriza por uma depressão do sistema nervoso central e desorientação. No entanto, do ponto de vista de fisiopatologia, a insuficiência hepática aguda grave é diferente das questões associadas à cirrose. E, portanto, nós não vamos comentar aqui nada a respeito da insuficiência hepática aguda grave, até porque o caso clínico que nós estamos vendo é um caso de um indivíduo que tem evidências de ter cirrose. Então, vamos seguir avaliando, então, esse caso, tentando juntar essas questões na nossa cabeça, pensando numa situação clínica associada a uma dessas 2 causas, ou cirrose descompensada ou acute on chronic liver failure. Ora, a encefalopatia hepática, ela sempre significa um grave comprometimento do fígado. E como em qualquer doença, nós vamos começar a pensar do ponto de vista fisiopatológico. Então, me acompanhem nessa figura. Aqui, num primeiro momento, a gente tem a representação do intestino delgado, do intestino grosso. Aqui ao lado, os enterócitos e aqui a corrente sanguínea. E logo a seguir, o fígado. Habitualmente, nós pensamos que o nitrogênio que chega pela dieta ou o nitrogênio que chega ofertado até o intestino de outras formas, por exemplo, se um indivíduo sangra do seu trato digestivo, ele vai ter oferta de nitrogênio derivada desse sangramento. E esse nitrogênio, ao chegar do intestino grosso, ele sofre a ação de bactérias e a formação de amônia. Essa amônia, então, passa pelo enterócito, chega à corrente sanguínea, é ofertada ao fígado. E o fígado, então, vai, com o ciclo da ureia, conseguir excretar
a amônia sob a forma de ureia. Isso estaria tudo resolvido aí num fígado normal. No entanto, vejam que essa via representa 50% da amônia que é ofertada ao fígado. Os outros 50% é um conhecimento mais recente de que há no intestino delgado a produção de amônia. E por que isso? Ocorre a produção de amônia porque a glutamina ela é necessária para a nutrição do enterócito. Vocês já devem ter visto isso. E a glutamina ela sofre ação da glutaminase. E a glutaminase vai transformar a glutamina em glutamato e amônia. Então vejam aqui a bioquímica nos ajudando no sentido de que há uma produção endógena de amônia que vai chegar ao sangue e será ofertada ao fígado. Em um fígado normal, isso então, como eu já disse, estará resolvido. Essa amônia, que é uma substância tóxica, será detoxificada pelo fígado, será transformada em ureia e nós teremos a excreção renal. No entanto, eu já disse que uma encefalopatia significa grave comprometimento do fígado. Então, esse fígado que está aqui num desenho, mostrando um fígado bonitinho, certamente no indivíduo doente, não é esse fígado que nós vamos encontrar, e vocês podem imaginar que nós teremos dificuldades nessa produção de ureia e, portanto, dificuldades na detoxificação da amônia. Aqui está demonstrada a metabolização da amônia em condições normais. E aqui a gente está juntando um pouco daquele conhecimento que vocês viram lá na histologia. Então, isso aqui é histologia hepática normal. Nós temos, então, a veia porta chegando aqui, então seria a vênula porta, os sinusoides, lembram que os sinusoides têm fenestrações e eles se juntando lá no fim na vênula hepática terminal, isso vai formar as veias hepáticas, e aí nós vamos lembrar da anatomia, isso vai acabar chegando na veia cava inferior. Então aqui nós temos, grosso modo, do ponto de vista macroscópico, nessa ponta, a veia porta, e aqui nós vamos ter as veias hepáticas e a veia cava inferior, e vai chegar lá, então, no coração. Do ponto de vista de ultraestrutura, aqui seria, então, o que nós chamamos de espaço de Disse, e aqui estão os hepatócitos periportais e os hepatócitos perivenulares. Mas o que eu quero chamar a atenção, no caso, é em relação ao metabolismo da amônia. Então, se nós pensarmos no metabolismo da amônia, essa amônia que, então, chegou ao fígado, vai passar pelo ciclo da ureia, os hepatócitos periportais são ricos nela, e vai chegar alguma amônia ainda vai chegar nos hepatócitos perivenulares, onde nós vamos ter a bioquímica sendo novamente interessante para que nós possamos entender o que ocorre, porque aquela amônia que passou, então, aqui do ciclo da ureia, quando ela chega lá nos hepatócitos perivenulares, ela sofre a ação da glutaminossintetase, que junta glutamato à amônia para formar glutamina. Então, com isso, nós vamos ter essa amônia que chegou sendo excretada, especialmente na forma de ureia, mas também na forma de glutamina. No entanto, no paciente cirrótico há um problema sério. Nós temos na cirrose uma coisa que se chama capilarização dos sinusoides. Há uma formação grande de uma matriz extracelular relacionada à causa da cirrose, de qualquer doença que leve à cirrose, por exemplo, vírus C, por exemplo, doença hepática alcoólica, faz com que aqui nesse espaço de Disse nós tenhamos a ativação das células estreladas. E as células estreladas ativadas, elas se transformam em miofibroblastos. E esses miofibroblastos vão formar, então, essa camada de fibrose que vão fechar as fenestrações. Então, nós temos aqui formada a chamada capilarização sinusoidal, que é o início de todo o processo que leva à cirrose. Ora, o fluxo sanguíneo, então, que está tentando passar por aqui, ele começa a encontrar resistência. Toda vez que um fluxo sanguíneo sofre resistência, há a tendência de se formarem shunts,
derivações que vão tentar levar esse fluxo sanguíneo para outro lugar. E aqui ocorre a formação dos chamados shunts portosistêmicos. Então, se junta a circulação portal à circulação sistêmica. Ora, se eu tinha amônia para ser detoxificada, ela precisava passar pelos hepatócitos. Se eu tenho shunts, essa amônia, em parte, não passará pelos hepatócitos e vai chegar à corrente sanguínea sistêmica sem sofrer nenhuma modificação. Por outro lado, alguma amônia, obviamente, vai passar pelos hepatócitos, mas vocês têm que imaginar que esses hepatócitos estão lesados. Então, nós teremos, ao invés de uma grande detoxificação da amônia em ureia e glutamina, nós vamos ter ainda alguma detoxificação em ureia e glutamina, mas nós vamos ter muita amônia que vai sobrar e vai, então, inundar a circulação sistêmica desse paciente. E é isso que nós podemos imaginar que esse indivíduo que chegou na emergência e que está sendo examinado e que nós estamos fazendo a hipótese de encefalopatia possa estar sofrendo nesse momento. A amônia, por sua vez, ela vai chegar até o cérebro. E no cérebro ela induz aquilo que se chama de astrocitose Alzheimer tipo 2. Não tem nada a ver com Alzheimer, é simplesmente o neuropatologista que descreveu a doença que tem este nome. E a amônia, ela chega no cérebro e ela vai acabar atuando no astrócito, fazendo com que o astrócito fique edemaciado. Não é só a amônia que faz isso, algumas situações associadas à doença hepática crônica e ao avanço dessa cirrose, como as citocinas pró-inflamatórias, que são formadas naquele fígado doente, e a hiponatremia, que muitas vezes está associada à hipertensão portal, essas três condições se juntam para fazer com que haja, então, um aumento dessa lesão que está relacionada a uma série de problemas, dentre elas a produção de alguns neurotransmissores que são depressores. Por outro lado, o cérebro, que não tem ciclo da ureia, ele vai tentar remover essa amônia que está lá em excesso através da mesma glutaminossintetase que eu havia comentado com vocês lá no início, quando a gente estava falando do hepatócito. Então, a glutaminossintetase vai pegar glutamato, vai juntar a amônia para formar glutamina. Só que o cérebro ele tem uma reserva de glutamato, que é uma reserva que se esgota, e ele vai acabar com o tempo formando glutamato através da glicose. Então, essa lesão que está ocorrendo aqui, que é uma lesão que, num primeiro momento, seria simplesmente um edema, e então, voltando ao normal, tudo estaria resolvido, nós vamos acabar tendo uma utilização de glicose pelo cérebro, e isso vai levar, algumas vezes, os indivíduos que têm encefalopatia a sequelas por lesões relacionadas à nutrição inadequada dos neurônios. Bom, isso aqui tudo, quando a gente olha um quadro desses, nós temos que pensar. E aí vamos voltar para a clínica. A encefalopatia hepática, ela é classificada através da classificação de Westhaven. Essa classificação diz que a doença tem um início agudo, tem um caráter flutuante, e que nós temos 4 fases. A fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. Na fase 1, nós temos caracteristicamente o indivíduo que tem uma alteração do ritmo do sono, eventualmente uma fala arrastada. Na fase 2, nós temos o desenvolvimento da desorientação. Essa é a grande marca da fase 2. O indivíduo está desorientado no tempo e no espaço e ele está mais letárgico. Em algum momento dessa fase 2, surge o asterixis, o flapping, que vai desaparecer na chegada na fase 3, onde nós temos um indivíduo torporoso e, obviamente, não estará aparecendo na fase 4, em que o indivíduo está comatoso. Então, esse paciente que nós acabamos de falar lá no início, que chegou à emergência, ele está nessa fase aqui. Ele tem uma encefalopatia hepática grau 2, porque ele está desorientado, porque ele tem asterixis. E eu estou imaginando que
com ele está ocorrendo todas aquelas situações fisiopatológicas que foram discutidas e, obviamente, que o tratamento vai envolver uma ação sobre essa fisiopatologia. Bom, nós temos que classificar a encefalopatia hepática, e aí há algumas formas de classificação que são consideradas: o tipo, o grau, o curso e o fator precipitante. Então, o tipo, nós já sabemos aqui que esse nosso indivíduo tem um tipo C, porque ele é cirrótico. Tipo A seria se ele não tivesse doença hepática prévia. Tipo B seria simplesmente se ele tivesse shunts portosistêmicos, as situações clínicas mais raras, que é o que nós chamamos de hipertensão portal não cirrótica, que pode levar à produção de shunts. Mas, então, nós passamos a classificar esse paciente como tipo C. O grau, nós já discutimos, é pela classificação de Westhaven, então nós temos um grau 2. Um curso, se episódica, se recorrente ou se persistente, com essa chegada do indivíduo à emergência sem qualquer acompanhante, nós não temos como saber agora. Nós podemos avaliar essa questão no futuro, a partir do momento que nós estivermos acompanhando esse paciente. E sempre nós vamos atrás de um fator precipitante. O indivíduo pode ter uma encefalopatia hepática espontânea ou uma encefalopatia hepática precipitada. A precipitada é aquela que algo aconteceu com o paciente que fez com que, naquele momento, um sistema que não era um sistema já muito saudável, óbvio, porque havia já uma cirrose, já havia provavelmente shunts portosistêmicos, provavelmente os hepatócitos já não estavam metabolizando bem a amônia, mas se o indivíduo estava acordado, bem orientado, ele de alguma maneira estava tendo um fígado suficiente para mantê-lo daquela forma. No entanto, se acontece algo com esse paciente, esse algo pode ser, por exemplo, uma infecção, pode ser, por exemplo, um sangramento digestivo, pode ser algum remédio que tenha feito com que o sistema nervoso central ficasse mais deprimido. Neste momento, o paciente tem, então, uma encefalopatia precipitada e nós temos que tentar cortar esse fator precipitante, porque aí ele volta atrás. O pior, no entanto, para o indivíduo cirrótico é que nós não encontremos fatores precipitantes e que nós digamos que ele tenha uma encefalopatia hepática espontânea. Uma encefalopatia hepática espontânea quer dizer o fígado já não dá conta de nada, o fígado está acabando. E para um paciente cirrótico, essa é a pior coisa que pode acontecer. Só um transplante de fígado nesse momento vai ser possível, vai conseguir reverter, talvez, essa evolução nefasta e certamente o paciente vai ao óbito. Bom, a gravidade da encefalopatia ela vai determinar a abordagem terapêutica. Nós vamos tratar um paciente em terapia intensiva ou em enfermaria. O que divide isso? Grosso modo, um indivíduo que tem uma encefalopatia grau 1 ou 2, nós vamos tratar em enfermaria. Um paciente que tenha grau 3 ou 4, torporoso ou comatoso, será tratado em terapia intensiva. Nós vamos, de uma forma prioritária, tentar identificar e remover o fator desencadeante. Pode ser, por exemplo, infecção, qualquer infecção, alguma infecção, uma infecção urinária, uma infecção respiratória, pode ser, eventualmente, uma infecção do líquido de assítio, aquilo que a gente chama de peritonite bacteriana espontânea, e é uma causa bastante frequente nessa situação clínica. O indivíduo pode estar usando diuréticos. Os diuréticos, eles provocam, muitas vezes, alterações no sódio, alterações no potássio, ou seja, distúrbios hidroeletrolíticos que podem estar associados a isso. Ou, eventualmente, o indivíduo pode estar constipado. Por exemplo, se o indivíduo está constipado, ele está com um conteúdo nitrogenado da sua dieta muito tempo sofrendo ação de bactérias dentro do seu intestino grosso, e com isso ele vai ter mais produção de amônia. O fato é que nós temos sempre que tentar identificar o fator desencadeante e removê-lo. O tratamento clínico ele vai visar a remoção de amônia, e isso a gente consegue com um laxativo, um disacarídeo não absorvível, como a lactulose, que vai fazer com que haja não só a tendência do indivíduo evacuar mais, então com isso limpar
o intestino do conteúdo nitrogenado, mas também a lactulose ela tem a possibilidade de diminuir a população bacteriana do intestino, de acidificar o meio e, com isso, transformar amônia em amônio, que não é absorvível, e com isso, então, nós temos uma diminuição da amônia que é ofertada ao fígado. Há ainda algumas drogas, uma que é de primeira linha nesse tratamento é a rifaximina, é um antibiótico não absorvível, que vai também diminuir a população bacteriana e vai diminuir as citocinas inflamatórias que eu falei para vocês em algum momento, que está associada à astrocitose e Alzheimer tipo 2. E o aspartato de ornitina, que é uma forma de nós atuarmos na metabolização da amônia, tanto no fígado quanto na musculatura, porque só fígado e músculo tem ciclo da ureia, e o aspartato da ornitina acaba atuando no ciclo da ureia, e aí vocês veem aí, na verdade, a bioquímica nos ajudando no tratamento desse paciente. Há algumas medidas alternativas em casos selecionados, como, por exemplo, se eu tenho um indivíduo com muitos shunts, eu posso fazer a oclusão radiológica de shunts, mas isso já é uma coisa menos importante, eu não vou comentar aqui. Bom, o algoritmo que se utiliza na abordagem prática da encefalopatia é avaliar um indivíduo, como que nós avaliamos, uma possível encefalopatia, sim, nós vamos excluir outras causas de alteração do estado mental. Nem todo paciente que tem cirrose e tem alteração do sensório apresenta como causa encefalopatia. Muitas vezes sim, mas ele pode ter alguma outra causa neurológica primária. Uma vez que nós afastemos isso e que nós consideremos que a encefalopatia está confirmada, nós vamos admitir o paciente e aí, dependendo do grau, como já foi dito, em enfermaria ou em CTI. Há um fator precipitante? Sim, então vamos corrigir esses fatores precipitantes do paciente. Tanto se houver como se não houver, nós vamos fazer o tratamento específico com lactulose e rifaximina. Houve melhora do estado mental? Sim, nós temos que fazer tratamento para que esse indivíduo não tenha uma recorrência dessa encefalopatia. Porque, como já disse lá no início, ele tem o sistema armado para fazer uma encefalopatia. Se ele fez uma vez, ele vai fazer de novo. Nós temos que prevenir isso, e a prevenção também é com lactulose e rifaximina. Se não houve melhora, aí nós temos um problema sério, e aí, sem dúvida, é uma questão para o especialista em fígado. Assim, voltando ao caso, esse paciente, ele tinha uma encefalopatia grau 2, acabou se vendo que ele tinha uma cirrose pelo vírus C, o fator desencadeante foi identificado, era uma infecção urinária, foi instituído o tratamento antibiótico, foi iniciado o uso de lactulose por via oral, com o objetivo de ter 2 a 3 evacuações pastosas por dia. Com isso, o indivíduo teve uma melhora clínica significativa e, após 3 dias de internação, ele acabou tendo alta com medidas de prevenção para evitar um novo episódio de encefalopatia. Assim, encerrando, a encefalopatia hepática, ela denota sempre uma hepatopatia grave. Não pensem que é simplesmente um cirrótico e que cirrótico é normal que tem encefalopatia. Não, cirrótico é normal que não tenha encefalopatia. Quando ele tiver encefalopatia, ele está com uma doença hepática muito grave e ele está próximo ao transplante de fígado ou da morte. O metabolismo da amônia é o principal fator associado. A fisiopatologia, além disso, envolve também inflamação. O tratamento hoje é focado na hiperamonemia. Remover, no entanto, o fator desencadeante é essencial. E, por fim, tratar a doença de base é importante. Isso não haveria tempo aqui para mostrar para vocês, mas eu disse lá que aqueles hepatócitos que estavam atrás daquele sinusoide capilarizado era um hepatócito que estava sofrendo por alguma causa. E essa alguma causa pode ser por exemplo, nesse caso, uma hepatite C. Então, tratar a doença de base será importante, porque nós vamos diminuir essa tendência desse hepatócito ainda ficar mais insuficiente. Eu paro por aqui, eu fico à disposição aí para alguma pergunta que vocês, porventura, tenham.